Bom, Felipe também, como a Lírio, agradece aí o convite e a possibilidade de vir aqui para o Brasil, poder apresentar alguma coisa sobre o segmento de destilação. Mich persönlich freut es auch, hier reden zu dürfen, weil ich mit Passion und Leidenschaft Brenner bin. Und es freut mich sehr, dass so viele Brauer auch das Interesse an der Herstellung von Whisky haben. Felipe tem há muito tempo já como uma real paixão a parte de destilados e até por isso que ele seguiu essa linha profissional. Mas ele fica mais contente que existe um interesse grande do segmento cervejeiro para partir para esse novo trend aí. Okay. Bevor wir anfangen, möchte ich was über mich kurz erzählen, mich vorstellen, dass jeder weiß, mit wem was zu tun hat. Então ele vai fazer uma breve apresentação dele, vou dizer quem é ele e o que ele faz. Mein Name ist Philipp Schwarz und ich bin der Brennereileiter von Weyermann. O nome dele é Philipp Schwarz. Por grande coincidência também sou o Alexander Schwarz. Não temos, por incrível que pareça, nenhum parentesco próximo, talvez lá há muito tempo, mas não tenho nenhum parentesco com ele. E ele hoje é coordenador da unidade piloto da destilaria experimental da Weyermann. Spirituosen sind natürlich meine große Leidenschaft, aber ich bin auch bieraffin, wie man sieht, und habe auch bei Dömitz ein Biersommelier gemacht. A grande paixão dele é destilados, mas ele comentou que, como vocês podem ver na barriga dele, ele é um grande fã de cervejas também, e por isso ele também fez o curso de Beer Sommelier na Dömitz. Wir sind ja auch sehr experimentell und ich komme aus der Forschung und bin auch Dozent bei den Destillateurmeistern. Das sind sozusagen wie der Braumeister. In Deutschland für die Brennerei gibt es den Destillateurmeister und die werden in der VLB Berlin, wer das kennt, ausgebildet und da bin ich Dozent. Ele também faz parte, pessoal, do corpo docente, ou seja, ele é professor da parte do curso de mestre destilador da Universidade de Berlim, né, a VLB, onde então ele dá aulas na parte de destilação. E lá ele dá a disciplina de tecnologia de destilação. Dann bin ich auch ehrenamtlich Autor für Fachartikel, das heißt, wir haben ein kleines Brennermagazin, da schreibe ich dann alle kleinen Artikel für die Praxis. Ele também participa de revistas técnicas sobre o assunto, ou seja, ele é autor de várias de publicados mensais ou bimestrais sobre o assunto, né? Então ele é autor de publicações técnicas e também de livros. 2017 kam dann ein Fachverlag auf mich zu, die machen Fachbücher für Brauerei und auch für Brennerei, ob ich nicht 2 Bücher schreiben möchte, und das habe ich natürlich an den Schopf gepackt und habe auch 2 Fachbücher über Brennerei geschrieben. Da habe ich angefangen mit Geld. A partir de 2017 ele recebeu um convite de uma empresa que publica livros, né, de uma editora, e ele foi convidado então para escrever 2 livros e foi o que ele fez. Então ele é autor hoje também de 2 livros específicos para a parte de destilação. Wie ich eben kurz erwähnt habe, komme ich aus der Forschung, das heißt, ich habe Getränketechnologie studiert in Geisenheim und war danach Betriebsleiter der Forschungs- und Lehrbrennerei an der Universität Hohenheim. Então ele vem praticamente da parte de pesquisa, né? Sempre foi na parte de pesquisa, tanto que ele se dedicou antes da nova posição dele na Weyermann. Ele era professor também da parte de pesquisa da Universidade de Hohenheim, em Stuttgart, né? E lá então ele auxiliou e participou de várias pesquisas nesse segmento. Da war es natürlich meine Aufgabe, viele Forschungsprojekte, vor allem im Genussspirituosenbereich, zu betreuen, sowie Abschluss- und Doktorarbeiten, habe ich mich gefreut. Ele foi também, vamos dizer, como é que chama essa pessoa que ajuda nas teses de mestrado e doutorado? Orientador. Ele foi então orientador de várias teses, tanto na parte de mestrado e doutorado, nessa linha de destilação, já porque ele tem essa bagagem toda da parte de pesquisa. Und ich habe mich sehr für die Genussspirituosen, also Konsumspirituosen, interessiert. Wir haben aber auch Forschungsprojekte gemacht mit Bioethanol. A especialidade dele são os destilados consumíveis, né? Ou seja, que dão o prazer aí de consumo, mas ele também se dedicou principalmente à questão do bioetanol, produção de bioetanol também.
muss man aber ehrlich sein, dass die Brasilianer uns da um Welten voran sind, weil sie auch bessere Rohstoffe haben, zum Beispiel Zuckerrohr, was wir nicht haben. Nesse sentido, ele até concorda que o Brasil tem uma experiência muito grande na parte de destilados, né, na cachaça, na nossa nativa cachaça, e principalmente também pela facilidade da aquisição de matérias-primas com alto rendimento de açúcar ou de álcool, né? So viel zu der Forschung. Dann gab es noch einen Preis, den ich dieses Jahr gewonnen habe, zum besten europäischen Young Distiller. Das war in Berlin. Ele ganhou esse ano, 2019, o prêmio europeu como o Best Young Craft Distiller 2019. Então, ou seja, o prêmio de melhor destilador novo, não tão velho. E ele participa, principalmente na Alemanha, como jurado técnico de concursos na parte de avaliação sensorial de destilados. Genug zu mir, jetzt kennen Sie mich. Bom, chega dele agora, vamos para o assunto. Ich möchte dann kurz durchsprechen, was wir heute thematisieren. Das wären kurz die Bücher, werden kurz mal erwähnt, die liegen aber auch aus, da kann man später mal reinschauen. Was ist Craft Distilling in Deutschland? Ja, mach's du. Ja. Destillation allgemein, Unterschied Destillation Rektifikation ist ein großer fachlicher Unterschied. Die meisten kennen auch die Destillation. Malze für die Brennerei, Malzextrakte, unsere Weilmann-Brennerei, und wenn wir noch Zeit haben, reden wir kurz über unsere Distilling-Seminare. Der eine oder andere hier hat es ja schon. Bom, o assunto base aqui tratado nessa palestra vai ser então, ele vai falar sobre os dois livros deles, né, quais são os assuntos. Eles vão estar disponíveis ali para dar uma olhada. Logicamente estão escritos em alemão, então precisar de tradução aí a gente vê. Ele vai falar sobre o segmento, o movimento Craft Distiller na Alemanha, que para quem já esteve lá sabe como isso estourou na Europa, né, principalmente pelo segmento cervejeiro. Ele vai entrar no aprofundamento sobre a destilação em si, né, mas não só da destilação clássica comum, mas das novas técnicas e os novos equipamentos, que são a parte de retificação, né, ou seja, uma destilação muito mais tecnificada, né. Vamos nos aprofundar da parte de detalhes da produção, mas também principalmente dos insumos, que são diferentes do que os insumos, ou seja, os maltes usados para destilação são diferentes dos maltes para produção de cerveja. Vamos entrar na parte de extratos de malte, e ele vai também mostrar os equipamentos que a Weilmann tem lá para fazerem testes de destilação, que também estão disponíveis para todos os nossos clientes no Brasil. Das ist jetzt das erste Buch, da geht es stärkehaltige Rohstoffe, Bierbrand, Whisky, von Maischearbeit, Gärung, Destillation, alles Filtration. Esse é um livro bastante completo, de autoria do Philipp. Ele começa desde as matérias-primas ideais para a produção de destilados, né, e se aprofundando principalmente nos tipos de destilados, destilados normais, whisky, né, e até a parte de envelhecimento em barris, técnicas e detalhes e truques. Holzfasslagerung wird auch thematisiert, ist leider durch einen deutschen Verlag verlegt worden, derzeit noch nicht in Englisch erhältlich, sondern nur in Deutsch, aber das kann man, legen wir später auf, da kann jeder mal reinschauen. Como eu já havia comentado, infelizmente, pela editora, como é alemã, ou esses livros ainda estão todos em língua alemã, ainda não foram feitos na versão em inglês. Das ist dann das zweite Buch, da ging es hauptsächlich über Obstbrände und die Sortenauswahl und die Ansprüche an den Boden, natürlich auf die deutsche Region bezogen. Das kann in Brasilien natürlich anders sein. Esse livro ele se dedica mais à questão de destilados de frutas, e aí ele elenca todas as frutas ideais, 100 variedades de frutas ideais para destilação. Se aprofunda também na questão dos tratos culturais dessas frutas, ou antes produção, né, e da própria destilação em si, e dos detalhes também de produção de destilados de frutas. Gut, dann kurz die Definition, was der deutsche Konsument unter Craft Spirit versteht. Aqui agora vamos começar então o que um consumidor normal alemão entende por craft distiller ou craft spirit, né?
Durch die Craft Beer Welle kam natürlich auch die Craft Spirit Welle in Gang in Deutschland. Bom, esse movimento ele começou forte e ele iniciou forte pelo movimento Craft Brewer, né, as cervejarias crafts, e na sequência, então, agora fortíssimo entrando esse movimento do Craft Spirits. Und der deutsche Konsument definiert sich natürlich Craft Spirit mit hochwertigen Zutaten, naturbelassene Rohstoffe, Produktion in kleinen Batches, sehr basic Abläufe, also nicht so hochindustrielle Abläufe und weitestgehend von Hand abgefüllte Produkte. No entendimento do consumidor alemão em relação aos destilados do segmento craft, ele entende que são utilizados para esse mercado insumos de altíssima qualidade, né? Aqui se comparando com, vamos dizer, destilados de escala mais industrial, né? São insumos que foram produzidos de uma forma um pouco mais orgânica, sem toda a agroquímica envolvida, né? Produção em pequenas escalas, em pequenos volumes, né? Com lotes bem limitados. Produção em sistemas simplificados, sem grande automação ou industrialização, né? O invase normalmente feito manualmente por pessoas que etiquetam na mão, enchem a garrafa na mão, olham a garrafa, quer dizer, coisa bem artesanal. Wer sich mit Gin ein bisschen auskennt, vor allem im europäischen Markt, Monkey 47 war so mit der erste 2009, der auf den Markt kam im Schwarzwald, der so die Gin-Welle in Europa weitestgehend losgetreten hat. Essa Monkey 47, vamos dizer, tem uma história muito interessante na Alemanha, entrou realmente com um produto gin e realmente em 2016 os volumes realmente ultrapassaram em escalas bastante grandes e é uma empresa bem sucedida nesse mercado. Und 2016 war der Start-up Monkey 47 dann so groß, dass sie 500.000 Flaschen verkauft haben und dann werden sie natürlich interessant auch von Konzernen aufgekauft zu werden. Das hat Pernod Ricard Großteil der Anteile 2016 aufgenommen. Eles tinham uma produção, a capacidade fabril de 500 mil garrafas ano, e devido a esse crescimento forte no mercado, em 2016 a Pernod Ricard então acabou adquirindo essa empresa, principalmente, logicamente, pelo interesse aí desse mercado alemão de gin. Da gibt es noch Jägermeister, kennt bestimmt fast jeder. So der größte Spirituosenkonzern, den es in Deutschland so gibt. Und der hat dann natürlich dem Pernod ein bisschen was nachgemacht und hat dann das größte Startup Gin-Sul, die nur 200.000 verkaufen, aufgekauft und möchte damit halt international wachsen. Outro exemplo típico e que impulsionou bastante o mercado alemão para destilados, e aqui realmente também entrou na graça dos jovens e eu mesmo, é o Jägermeister, né? Jägermeister aí quase em todos os bares comuns, e realmente na Alemanha estourou essa produção internacionalmente falando, e tanto que acabou resultando numa fusão, né, de Gin-Sul, e a intenção deles é realmente se espalharem pelo mundo com o produto Jägermeister. Jägermeister hat 100 Millionen 07er Flaschen produziert in Deutschland, aber davon 80% im Ausland verkauft, wünscht dadurch halt Zugang zum internationalen Markt. Jägermeister produz por ano 100 milhões de garrafas, e desse mercado 80% representa o exterior, não a Alemanha em si. Jetzt geht es ums Thema Destillation und Rektifikation, so die Kernessenz von den Spirituosen. Es wird ganz klar differenziert zwischen Destillation und Rektifikation. Bom, vamos para a técnica agora. Existem dois conceitos básicos e eles são claramente diferenciados, né? Que é o conceito de destilação e o conceito de retificação. Dafür müssten wir erstmal kurz klären, was ist überhaupt der Siedepunkt, weil das ist entscheidend zu verstehen, wie Destillation funktioniert. A primeira coisa para qualquer pessoa entender o processo de destilação é precisa entender a questão do ponto de ebulição de alguns compostos, principalmente dos álcoois, dentro dessa solução. Então, existe o ponto de ebulição. Also laut Definition ist der Siedepunkt nichts anderes wie die Temperatur bei Normaldruck
wenn es gleich viele Moleküle in der Dampfphase sind, wie in der Flüssigkeit, wenn es anfängt zu kochen. Uma definição clássica seria então essa passagem do líquido do meio líquido para o meio vapor, né? E seria então essa mudança de fase com o aquecimento da temperatura, ou seja, com a fervura. Jetzt gibt es bei Wasser eine Besonderheit, weshalb die Destillation überhaupt möglich ist. Im Wasser gibt es die Wassermoleküle, die haben Wasserstoffbrückenbindungen, die halten sich zusammen, ziehen sich zusammen. Uma vantagem da destilação, e isso tecnicamente é importante, é que a água, devido às suas pontes de hidrogênio, ela se torna mais difícil de entrar no ponto de ebulição, né? Ou seja, ela se mantém mais tempo na forma líquida. Alkohol hat diese Wasserstoffbrückenbindung nicht, dadurch kommt es in der Dampfphase zu einer Anreichung, einer Erhöhung des Alkoholgehalts. Os álcoois, pelo contrário, eles não têm essas pontes de hidrogênio, o que tornam eles muito mais voláteis do que a água em si. O que torna mais fácil mudar ela de fase líquida para fase de vapor. Das heißt, im Umkehrschluss, gäbe es keine Wasserstoffbrückenbindung im Wassermolekül, hätte der Dampf denselben Alkoholgehalt wie die Maische oder die Flüssigkeit. Dann würde die Destillation nicht funktionieren. Caso isso, vamos dizer, se essas diferenças dos pontos de ebulição não existissem, seria impossível fazer uma separação dessas frações por meio de destilação. Dann gibt es natürlich verschiedene Siedlungen, das heißt, Wasser hat einen Siedpunkt von 100 Grad, wie jeder weiß, und Alkohol von 78,3 Grad. Então nós temos essa tabela que na verdade explica praticamente tudo sobre a destilação. Nós temos a água pura, né, com a altitude ao nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius. Né? Ela entra no ponto de ebulição, ou seja, a passagem de líquido para vapor a 100 graus Celsius. O álcool puro, né, o álcool, ele entra em ebulição, ou seja, a passagem do líquido para vapor a 78,32 graus Celsius. Wenn ich also Wasser mit Alkohol mische, je nach Konzentration liegt der Siedepunkt irgendwo zwischen 100 und 78,3 Grad. Então, se nós misturarmos uma solução água e álcoois, significa que nós vamos ter um ponto de ebulição dessa mistura, algo no meio ali de 78,32 e 100 graus, né? Mas ela vai ser diminuída devido à presença do álcool. Das heißt in der Praxis, wenn ich jetzt ein Bier oder eine Maische habe mit 5% Alkohol, würde die bei 95,8 Grad sieden. Trazendo isso para a cerveja, se tivéssemos então uma cerveja com 5% de álcool, nós teríamos então o ponto de ebulição dessa solução a 95,81, né? Já não seria mais 100 graus, por causa da presença desse álcool, que tem um ponto de ebulição mais baixo. Ich weiß, das ist wirklich basic Wissen, aber das ist essentiell wichtig, jetzt die ganzen weiteren Folien zu verstehen. Ele entende que isso parece óbvio e básico, mas na verdade, se todos entenderem essa tabela, você consegue compreender todo o processo de destilação. Destillation ist physikalisch gesehen eigentlich ein thermisches Trennverfahren, bei dem ein Teil verdampft und wieder kondensiert wird im Kühler. Resumindo, o que é uma destilação é, na verdade, separar as fases termicamente, onde uma parte evapora antes do que a outra. Essa parte evaporada é novamente resfriada e condensada, ou seja, separada do líquido original. Das heißt, ich habe zum Beispiel hier drin mein Bier für Bierbrand mit 5%, das erhitzt sich auf meine 65 Grad, auf meine 95 Grad auf meine Siedetemperatur und kann dann einfach nur einen Rohbrand herstellen, einmal destillieren. Um exemplo, então, se eu tiver uma cerveja aqui com 5% de álcool para fazer um Bierbrand, né? Eu aqueço isso e normalmente com 5% eu vou ter uma temperatura de ebulição 95,8, alguma coisa, né? Vou ter a evaporação dos álcoois e com a condensação vou ter a separação desses álcoois dessas cervejas, ou seja, um novo brand, um novo destilado ali, que ainda não existe um termo em português, né? Eles chamam de Rohbrand, mas os destiladores usam o termo low wine, né? Seria o primeiro destilado ainda sem separação das partes do destilado, tá? Então vamos se ater ao termo low wine, que seria nos livros brasileirados, tem essa explicação. Da wir jetzt gelernt haben, dass es ein Trennverfahren ist, ist logisch, dass
nur die Aromen, die auch in der Maische sind, positiv wie negativ, auch nur herausdestilliert werden können. Das heißt, der Rohstoff ist essentiell wichtig für die Qualität des resultierenden Destillats. Logicamente, nesse processo de destilação, a passagem não ocorre apenas só do álcool, e sim de alguns aromas, tanto positivos como negativos da própria cerveja ou do próprio líquido que está sendo destilado ali, elas passam para a fase seguinte. Also die Qualität wird eigentlich schon bei der Rohstoffauswahl gemacht, nachher kann ich die Qualität nur noch schmälern. Also Gärfehler, Destillationsfehler, aber der Rohstoff ist wirklich entscheidend. Então, fundamental papel aqui é da matéria-prima utilizada, né? Você a matéria-prima aqui vai dar influência fundamental aí na qualidade do produto final, né? Você não consegue melhorar o produto no fim com uma matéria-prima ruim. Auch als Negativbeispiel kommt öfters vor bei Spirituosenwettbewerben, wenn ich jetzt Äpfel, die verschimmelt sind, einmaischen würde dieser Schimmelgeschmack bei der Destillation auch im Destillat sein und es wird wirklich nach Schimmel schmecken, das Destillat. É um exemplo clássico e o que ele sempre encontra nas avaliações de destilados, principalmente de frutas. Um exemplo é os destilados de maçã, onde alguns destiladores têm o costume de usar maçãs podres ou catadas no chão, que já estão numa fase de decomposição muito elevada. E esses compostos dessa putridão ou até de fungos ali, ela é repassada para o destilado e acaba desvalorizando muito o produto final. Die zwei bekanntesten europäischen Vertreter sind natürlich für den Rohfeinbrand, also für die klassische Destillation, der schottische Whisky, Scotch Whisky und der Cognac aus Frankreich. Então, quanto às técnicas de destilação, nós temos a destilação clássica, que se chama destilação de alambique, né, que são basicamente também comparado com os nossos alambiques nacionais, né. Hoje na Alemanha ainda esse sistema mais clássico de destilação tipo alambique é usado para Scotch Whisky e conhaques. Und bei den Schotten, also Scotch Whisky muss immer aus Schottland sein, da ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass der Rohfeinbrand aus dem Rohfeinbrandverfahren hergestellt wird. No caso do whisky escocês, ele tem que ser exclusivamente, para ele receber essa denominação, ser produzido com cevada e malte, vamos dizer, dessa região, e ele tem que ser obrigatoriamente ser produzido em destilador tipo alambique. Não pode ser de coluna, que a gente vai ver para frente. Jetzt möchte ich kurz den Rohfeinbrand, das Verfahren mal beschreiben. Also es ist einfach überhell ohne Verstärker gemacht. Então nós vamos falar agora, se aprofundar sobre o processo de destilação tipo alambique, né? E que então não é usado a coluna de retificação, que daqui a pouco vai ficar claro para vocês o que é isso. Vamos entrar agora no sistema de alambique, as etapas e os detalhes para destilação com o equipamento de alambique. Wenn ich ohne Verstärkerkolonne brenne, kann ich eigentlich nur durch die Destillationsgeschwindigkeit, durch das Erhitzen der Maische, die Destillation in irgendeiner Weise steuern. Então, no sistema de destilação de alambique, ela é conduzida de uma forma lenta e simplesmente pelo controle da temperatura. Não há nenhuma outra maneira de purificação ou de concentração desse álcool, a não ser uma destilação lenta com controle de temperatura. Würde ich jetzt sehr schnell aufheizen, würde auch ganz schnell das Destillat ausschießen und dann hätte ich auch die ganzen extrem unangenehmen Fußalkohole im Destillat, die ich nicht habe. Caso você faça uma destilação muito rápida, você provoca um desprendimento muito intenso do álcool e com isso um arraste também de outros compostos não desejáveis, principalmente da linha dos álcools superiores, muitos até tóxicos para o organismo humano. Da man ja auch gerne, wenn man sagt, man soll langsam destillieren, braucht man einen Anhaltspunkt. Deswegen haben wir Versuche gemacht und bezogen auf einer 150 Liter Brennblase, also 150 Liter Maische, sollte man nicht schneller als 10 Liter in der Stunde herausdestillieren. Quando se diz que a destilação deve se fazer lentamente, essa é a pura das verdades, né? Num caso, num alambique que tem a capacidade de mosto de 150 litros, deve se manter uma velocidade de destilação não superior a 10 litros hora. In Deutschland gibt es meistens nur noch Brennereien mit Wasserbad. In traditionellen Betrieben gibt es aber noch direkt beheizte. Und da darf man nicht zu langsam brennen, weil sonst würde man so einen angebrannten Geschmack im Destillat haben.
No caso de alambiques, nós temos dois equipamentos clássicos, o mais moderno agora com o sistema de banho-maria, com aquecimento indireto da mostura, com água quente, né? E os mais antigos, como na maioria dos nossos alambiques nacionais aqui também, o sistema de fogo direto, onde a chama mesmo aquece a mostura. Logicamente, com fogo direto, o risco de caramelização, de queima, até de espumamentos intensivos é maior. Hätte ich natürlich jetzt eine größere Brennerei mit 300 Liter Brennblasenvolumen, würde ich halt auch doppelt so schnell destillieren, das heißt 20 Liter die Stunde. Aqui um detalhe que ele falou, aqui seria 10 litros por hora numa mostura de 150 litros. Se fosse fazer então uma mostura de 300 litros de capacidade, ou ferver 300 litros de mosto, ele poderia então aumentar essa vazão para 20 litros hora. Bei dem Rohbrand wird nicht fraktioniert, das heißt, es wird erstmal nur der Alkohol gewonnen, das heißt, es wird destilliert, bis an der Vorlage, der Alkoholspindel, nur noch 5% Volumen Alkohol zu sehen sind. Então, pessoal, para vocês entenderem, então é preparado a mostura é fermentada, se gera o álcool e nesse momento nós precisamos separar o álcool da água. Essa etapa aqui que ele chama de Rohbrand é o que nós no Brasil americanizamos com o nome de low wine, que seria a retirada de todo o álcool formado, independente do bom ou do ruim. Então, a primeira etapa da destilação para qualquer destilado é retirar todo o álcool que você produziu nessa mostura. E você, como é que você faz? Você vai destilando isso até chegar numa concentração do álcool que está pingando na saída lá de até 10%. Quando ele estiver marcando 10% de álcool, ali é o momento que você para essa destilação. E todo o líquido que você acumulou ali, que é o álcool, ele é chamado de low wine, nos nossos termos nacionais. Tá? Und es werden 3 Rohbrände destilliert, bevor man einen Feinbrand, also eine zweite Destillation macht. Então, como se procede? Normalmente se faz 3 produções de low wine, ou seja, 3 mosturas fermentadas destiladas, junta-se as 3 low wines, os 3 destilados, e aí se faz o Feinbrand, que daí seria eles chamam de New Dock. Pessoal da escola superior que tiver aí me ajuda. New Dock, que seria então o destilado, isso, né, Vitor? Os destilados já é um destilado nobre, que nem Feinbrand é destilado nobre. Beim Feinbrand werden dann diese 3 Rohbrände zusammengeschüttet, in dieselbe Brennblase oder eine separate gegeben, wieder nur mit Helm. Und dann wird noch langsamer destilliert, nur 6 Liter pro Stunde. Então, o Feinbrand é a segunda etapa, então você limpa a tina, o destilador, você tira fora todo aquele líquido que não tem mais álcool e agora você pega o teu low wine, que são 3 low wines juntos, e você pega esse líquido que é praticamente um álcool puro, mas não puro, que tem compostos ali que precisam ser separados, e você põe de volta no destilador e agora você faz a segunda destilação, onde você vai gerar o Feinbrand, ou, no caso, termos nacionais, americanizados, o White Dock. Und erst beim Feinbrand fange ich an zu fraktionieren in Vor-, Mittel- und Nachlauf und das sensorisch. E é nesse momento que a gente faz a famosa separação de cabeça, coração e cauda, né? Onde nós separamos frações de álcoois gerados no processo da segunda destilação. Der klassische Vorlaufton riecht so nach Lösemittel. Das liegt daran, dass bei der Gärung immer Essigsäure entsteht und der Essigsäure verästert sich zu Essigsäure-Ethylester. Und dieser Essigsäure-Ethylester-Vorlaufton ist immer dieser Lösemittelton. A cabeça tem um aroma típico e inconfundível de solvente, né? Principalmente pelo ácido acético e as decomposições do ácido acético, também alguns álcoois superiores, né, de etherische Öle, metanol, genau. Metanol kannst du ja, Essigsäure-Ethylester. Não, esquece. Seria então basicamente o ácido acético aí, que as suas decomposições do ácido acético, então é um aroma pungente mesmo de solvente, intragável, né, para o consumidor. Das heißt im Umkehrschluss, umso belasteter meine Maische ist mit Essigsäure, tendenziell mehr Vorlauf wird anfallen, umso mehr muss ich noch abtrennen, auf Kosten vom Aroma.
Isso significa, na prática, quanto mais contaminada a tua mostura, maior a geração de ácido acético, consequentemente, maior concentração desse ácido na cabeça e mais separação, ou mais tempo você precisa separar essa cabeça do coração, que é a parte bebível desse processo, mais tempo e mais perdas você tem. Então, ou seja, mais limpo o trabalho, menor o volume de cabeça que você precisa jogar fora. Vor allem leichtflüchtige Aromakomponenten von Obst, als Beispiel Zwetschge, die sitzen sehr nah am Vorlauf, habe ich sehr viel Vorlauf, hier habe ich ein ganz fruchtarmes Destillat, weil ich das ja abtrennen muss. No caso de frutas, como você busca bastante o aroma da fruta, se você tiver uma mostura muito contaminada, você acaba tendo que separar boa parte da cabeça, e nessa separação, num volume maior, você acaba retirando também esses aromas interessantes que trazem os destilados de fruta, né? Então esse trabalho limpo evita também que esses primeiros compostos aromáticos que vão acabar entrando junto com a cabeça, você não perca. Dann habe ich durch meinen Mittellauf, den tue ich so lange rausdestillieren, bis er unangenehm schmeckt. Dann kommen die höheren Alkohole, die liegen meistens bei 92 Grad. Da muss man verkosten und langsam auf Nachlauf abrufen. Terminada a cabeça, que sensorialmente é visível, é perceptível, você tem então a parte nobre do teu destilado, que se chama coração. No coração, você então é o teu produto realmente, e você vai destilando esse coração até o ponto onde ele novamente perde a qualidade sensorial. Ele realmente entra num ponto desagradável de novo. Por quê? Lá estão principalmente álcoois superiores que têm um ponto de volatilização diferente dos álcoois nobres que estão no coração. Also, wie gesagt, so wichtig, umso besser der Rohstoff, umso sauber die Gärung, umso mehr Mittellauf habe ich, umso tendenziell mehr Flaschen kann ich auch abfüllen bei demselben Rohstoffeinsatz. Resumindo, e aí por isso que eu vejo que o mercado cervejeiro tem um potencial enorme nisso, diferente das destilarias, principalmente de cachaça, quanto mais nobre a matéria-prima, quanto mais limpo o trabalho de fermentação sem contaminação, melhor a qualidade do coração desse destilado. Hier nochmal das Verfahrensschema, wie ich denn mit Rohfeinbrandverfahren verfahre. Aqui então falando sobre as etapas resumidas de como se faz então o low wine. Also als erstes wird, wie gesagt, die Maische destilliert, es wird ein Rohbrand destilliert. Primeiro então é gerado o Rohbrand, ou seja, o low wine, que é na verdade o que se retira de álcool da tua mostura fermentada. Und dieser Rohbrand hat in der Regel 25 bis 35%. O teor alcoólico, pessoal, desse low wine ou do Rohbrand, ele vai até 35% de álcool. É o que você consegue tirar nessa primeira destilação. Da habe ich aber so viel Fußalkohol drin und das ist vom Alkoholgehalt auch nicht hoch genug, dass ich diesen im Feinbrand nochmal brenne. Então, como você tem dentro dessa solução de 35% de álcool ainda compostos alguns venenosos e desagradáveis, você tem que fazer uma segunda destilação onde você afina esses álcoois e retira realmente os importantes, os álcools fusel, o metanol e tudo isso, ácido acético, isso tudo é separado agora e transformado num produto que se chama coração, que é a parte nobre do destilado. Und dann nach der Feinbrand, und da habe ich einen Alkoholgehalt von 65 bis 75%, und da fraktioniere ich halt, wie gesagt, das Herzstück aus dem Mittellauf. Nessa segunda destilação, então, você tem 3 low wines que você mistura a 35% de álcool, e nessa segunda destilação você gera um produto alcoólico nobre com até 75% de álcool. Da ich aber nur zweimal in diesem Verfahren brenne, habe ich tendenziell viel höheren Anteil an Fußalkohol. Das heißt, Destillate oder Whiskys auf Hochfeinbrandverfahren hergestellt wurden, müssen deutlich länger im Holzfass reifen wegen den Estern. Detalhe importante, pessoal, e é por isso que ainda é considerado uma técnica antiga do sistema de alambique, com o sistema de dupla destilação, é que o teu produto final ainda, infelizmente, tem quantidades altas de óleos de álcoois fusel, ou seja, álcoois até venenosos e de características sensoriais ruins. Isso significa que destilados, principalmente whiskies,
que foram produzidos com técnicas de alambique normal, sem torre de retificação, geram álcoois, geram destilados que precisam de muito mais tempo para envelhecerem e para arredondarem o sabor. Es dauert unheimlich viel Reifezeit, bis die höheren Alkohole angenehme Ester bilden. Und das kann bis zu 10 Jahre dauern. Deswegen sind die schottischen Whiskys meistens mindestens 10 Jahre alt, dass man sie erst trinken kann. Esse é um detalhe porque os whiskies escoceses precisam de pelo menos 10 anos de envelhecimento para se tornarem gostosos ou tragáveis, digamos assim. Porque eles ainda fazem o sistema de alambique há um tempo muito grande das biotransformações desses ésteres para se tornar o produto agradável ao gole. Und da kommt heutzutage die Rektifikation ins Spiel, das heißt, es ist die sogenannte Gegenstromdestillation. Técnica moderna, e principalmente adotado pelos alemães, vem de encontro a um equipamento novo que é o sistema de coluna, e esse processo é chamado de retificação. É a mesma coisa do anterior, com uma diferença: existe um sistema de purificação do álcool no mesmo processo. Also bei dieser Gegenstromdestillation wird gleichzeitig Dampf steigt nach oben und Kondensat geht nach unten und dadurch habe ich eine viel effektivere Trennung als bei der klassischen Destillation. O sistema de coluna, o sistema de destilação por coluna, ele segue o mesmo princípio de qualquer destilação, com uma diferença: o vapor carregado com álcool sobe para essa primeira etapa, uma parte resfria, volta, condensa, volta, a outra parte de álcool sobe para essa segunda etapa, uma parte resfria e volta, o álcool cada vez mais puro vai para outra etapa, mais puro vai para outra etapa, e não só significa mais puro, mas também como mais concentrado, até realmente daí passar pela condensação e aqui sair um produto totalmente limpo e puro. Das zu erklären, also hier haben wir 3 Böden, das heißt, es wird viermal destilliert, und was da passiert, erklären wir auf der nächsten Folie. Eu falei mais do que precisava aqui, mas esse é um desenho de um sistema de quatro estágios ou 4 câmaras, né? Quatro câmaras, 4 colunas. Então, isso significa que esse destilado seria, em termos técnicos, foi 4 vezes destilado, numa mesma fase. Also der Einfachheit halber sagt man pro Boden, das ist eine Destillation. Então, por chão, por piso, ou seja, por coluna ali, seria considerado uma destilação. No caso daquele desenho, seriam 4 destilações, ou seja, 4 vezes destilado. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben eine Whisky-Maische mit 10% Volumen. Isso aqui, essa tabela, então, partindo de uma mostura para fazer um whisky, um mosto fermentado que está com 10% de álcool. Na primeira destilação seria basicamente o sistema de alambique fazendo um low wine a 32,7% de álcool. Dann haben wir eine Alkoholkonzentration von 32,7%. Das heißt, es ist eine Anreicherung, Verstärkung von 3,2%. Ou seja, há um enriquecimento da concentração de álcool nesse primeiro estágio do sistema de retificação de 3,27. Uma relação, né, 3,27 a mais de álcool, concentração de álcool. Stellt man sich jetzt vor, man würde dieses Destillat wieder destillieren, das was in dem ersten Boden passiert, nehme ich meine Alkohol-Wasser-Mischung, also mein Destillat mit 32,7%, destilliere es erneut und habe ein Destillat mit 58,3%. Num processo clássico de alambique, o que se faria agora? Pegaria esse low wine, tiraria-se o restante daquela mistura que não tem mais álcool e faria-se uma nova destilação. No caso da coluna de retificação, isso vai acontecer na próxima coluna, na próxima etapa. Ou seja, o teu low wine com 32,7 na próxima coluna vai se concentrar para 58,3. Hier sehen wir schon, dass die Verstärkung mit Destillation zu Destillation geringer wird. Claro que, como vocês podem ver na tabela aqui, o potencial de concentração de álcool ela vai diminuindo conforme a subida do álcool mais puro para as próximas colunas. Né? Deswegen brauche ich, in Deutschland Wodka herzustellen, der hat 96% Volumen Alkohol, mindestens 45 Destillierböden, weil die Anreicherung immer geringer wird. Isso significa, pessoal, para um destilado como a vodka, que se procura um álcool
em altíssimos níveis de pureza, na Alemanha você precisaria de um retificador, uma destilador de coluna de 45 colunas, 45 estágios, para você chegar num álcool de pureza máxima, né? No caso aqui seria a vodka, né? Das heißt, zwischen dem 35. und 45. Böden habe ich nur eine Verstärkung von 95% Volumen auf 96%. So viel brauche ich dafür. Então, vamos dizer, essas últimas colunas, já o poder de purificação desse álcool, ela já fica bastante reduzida, mas para o caso da vodka é necessário chegar nesse tamanho de quantidade de colunas. Jetzt nochmal das im Verantwortlichen erklärt, das heißt, wir haben hier unsere Maische mit 10%. Então, explicando isso com a tabela do lado, nós temos aqui a mostura, né, o mosto fermentado de malte, com 10% de álcool, certo? Wird auf Siedetemperatur erhitzt, das wären dann 92 Grad. Com o aquecimento, né, direto ou indireto, essa solução é aquecida. Com 92 graus, então, começa a ebulição, a evaporação desse álcool. Das heißt, in der Dampfphase hier oben, unter dem ersten Boden, haben wir einen Alkoholgehalt von 32,7%. Isso significa, então, que nessa parte aqui, onde está o vapor do álcool, nós estamos com ele a uma concentração de 32,7% de álcool, certo? Dieser Dampf geht durch den ersten Boden, wird dann erneut destilliert. Das heißt, der 32,7%ige Alkoholdampf wird verstärkt auf 58,3%. Esse vapor, com 32,7%, ele passa por esse primeiro estágio, nessa primeira coluna, né? E aqui ele recebe uma nova reconcentração, então ele passa de 32% para 58% de álcool. Então aqui existe um vapor de álcool a 58,3% de álcool. Das passiert dann beim nächsten Boden wieder Anreicherung, wieder, bis wir am Ende bei 87,3%. Esse processo se repete nesse equipamento, a cada vez, né, se repete dessa mesma forma e as concentrações até chegar, então, nesse caso, com essa quantidade de colunas, de câmaras, até 87,3% de álcool. Das heißt, wir sind mit der Rektifikation mit einem einfachen Gerät mit 3 Destillierböden, was man in Deutschland relativ oft sieht, bei Landwirten, in der Lage, von der Maische direkt zum fertigen Destillat mit einem Arbeitsschritt 87%ig álcool herstellen. Qual é a vantagem desse processo, e é o que a maioria até agricultores ou pequenos destiladores na Alemanha tem, esse é o equipamento mais comum, que num único processo, ou seja, num único aquecimento da mostura aqui, no final aqui você tem um álcool já a 87% de álcool puro, né, com altíssima qualidade. Und das System funktioniert nur durch den Dephlegmator, das ist wie ein Kühler, der ständig leicht gespeist wird, dass ich immer hier leichtes Kondensat habe, Wasser und höhere Alkohole, die zurückfallen. Es wird auch sauberer. No tampo da coluna existe um outro equipamento que é chamado de deflagmador, e aqui por dentro desses tubos é quase um sistema de resfriamento. Nesses tubos circula água fria e ela ainda causa mais uma nova condensação desse álcool que já está extremamente puro, né, faz com que tudo isso volte de novo esse processo, fazendo com que aqui realmente saia um álcool extremamente puro, né? O deflagmador normalmente instalado em equipamentos desse tamanho. Das heißt, durch die Kühlung kann ich eingreifen in den Rektifikationsprozess. Je mehr ich kühle, umso mehr Wasser und höhere Alkohole fallen wieder runter und sind nicht in meinem Destillat. A vantagem de usar o deflagmador é que você resfria todo esse processo e faz uma nova reconcentração do álcool, né, gerando um produto final aqui muito mais nobre e concentrado. Das heißt, mit der Rektifikation sind wir in der Lage, Fußalkohole, die negativ sind, sensorisch zurückzuhalten, aber die leichtflüchtigen Aromen, die am Anfang kommen, im Destillat zu haben. Das heißt, wir haben ein sauberes, angenehmes Destillat, was wir schon direkt trinken kann. Isso significa, pessoal, que depois desse processo nós conseguimos de uma forma bem eficiente separar compostos indesejáveis, óleos fusel, outros compostos de sabor desagradável, e você consegue aqui na saída da bica já gerar um produto que tem perfeitas condições de consumo,
até, vamos dizer, depois do ajuste do álcool já para consumo direto. Und da die ganzen langkettigen Fettsäuren, höheren Alkohole nicht lange verästern müssen im Holzfass, kann ich schon nach 3 Jahren einen relativ sehr guten Whisky abfüllen. A vantagem desse processo, e aí eu vejo o caminho para o Brasil, é que num processo de envelhecimento de até no máximo 3 anos você já tem um whisky com uma nobridade tão parecida como um whisky escocês de 10 anos de envelhecimento. In Deutschland ist es mittlerweile gang und gäbe, dass wirklich rektifiziert wird, das heißt, wir immer eine Kolonne haben. Na Alemanha, nos últimos anos, esse sistema, essa técnica se sobressaiu em relação a alambiques e basicamente todos hoje seguem essa técnica de retificação. Was sind die Vorteile? Hatten wir schon mal kurz angesprochen. Erstens brauche ich nur die Hälfte der Zeit, weil ich in einem Arbeitsschritt von der Maische zum fertigen Destillat produzieren kann. Falando das vantagens, a primeira e principal seria que num único processo você no final já consegue produzir um álcool de perfeita ou extrema qualidade. Durch das Kühlen des Deflegmators, was ich steuern kann ich den Rückfluss, das heißt das Kondensat, in der Kolonne steuern und so auch die Sauberkeit regulieren. Você pode, por regulagens da vazão ou do resfriamento do deflegmador, você pode também definir a qualidade do destilado que você quer gerar. Desde o mais puro até um pouco mais aromático, com alguns outros compostos que talvez você queira que estejam presentes. Was ich bei der klassischen Destillation nicht kann, da kann ich nur aufreizen und das Beste hoffen. O que na destilação clássica de alambique você não tem essa vantagem, você tem que contar que tudo dê certo ali de uma forma bastante rústica. Dann haben wir natürlich deutlich geringere Fußalkoholgehalte, was mit einer kürzeren Lagerdauer einhergeht. A vantagem, como nós já citamos, é a questão da geração muito menor, ou da concentração muito menor de óleos fusel, principalmente esses compostos não desejáveis no destilado final, né? Você consegue uma separação melhor desses compostos. Und es ist möglich, sehr fruchtintensive Destillate herzustellen, weil die von den höheren Alkoholen nicht übersehen werden mit Off-Flavor. A vantagem também é que principalmente no whisky você percebe um aroma mais nobre, principalmente destacando as matérias-primas interessantes do destilado e não o produto não sendo camuflado por outros compostos que não são interessantes e não são desejáveis. Então você tem um produto mais nobre, mais limpo, mais aromático. Und das ist auch ein großer Punkt, weil wenn wir jetzt mal über Startups reden, zum Beispiel Whisky-Startups, in Deutschland sind es hauptsächlich Gin- und Whisky-Startups. Also, okay. Ich habe halt, ob ich jetzt so 3 Jahre lagern muss und kann mein Produkt auf den Markt bringen oder 10 Jahre, ist natürlich vom Investment. Yeah. A vantagem também em relação à questão comercial é você poder em 3 anos já pôr no mercado, ou seja, já faturar com esse produto. Coisa que, vamos dizer, um whisky feito com sistema de alambique você teria que deixar obrigatoriamente mais tempo, no caso normais 10 anos, para ele ter uma qualidade de consumo. Weil es gibt viele Brenner, die sagen, man muss dreckig brennen, dass die sehr lange reifen können und sehr komplex werden Whiskys. Stimmt nur bedingt. Deswegen ist es sinnvoll am Anfang, wenn man mit Whisky anfängt, sauber zu brennen, dass man nach 3 Jahren schon was auf den Produkt bringen kann. Und dann kann ich immer noch sagen, ich mache 1, 2 Fässer sehr dreckig, die lasse ich aber dann halt 10 Jahre liegen. Os conceitos quanto as boas práticas de fabricação mudaram bruscamente nos últimos tempos. Antigamente se acreditava que quanto mais relaxado e quanto mais sujo você trabalhasse com a questão da mostura e depois você produzisse um destilado que ficaria 10 anos maturando, você teria um produto nobre. Hoje o pensamento é diferente, hoje o pensamento é quanto mais limpo e mais nobre você gerar um destilado novo, menos tempo envelhecendo você precisa ter, menos tempo de envelhecimento você precisa ter para poder torná-lo nobre para o consumo. Und die Anlagen sind so gebaut, wenn ich die Böden nicht benutze, wenn ich den Deflegmator ausschalte, habe ich auch einen klassischen Rohbrand. Dann könnte ich auch klassisch produzieren. A vantagem desse equipamento, caso alguém ainda queira manter a técnica clássica de alambique, esse equipamento ele tem um sistema de válvulas aqui, você pode fechar todo o sistema de coluna e fazer uma destilação normal de alambique. Caso você queira gerar um produto que você vai escrever lá no rótulo produzido, na técnica de destilação tipo alambique. Das heißt, ich brauche eigentlich nur ein Brenngerät kaufen und kann damit sowohl rektifizieren wie auch klassisch destillieren.
Ou seja, esse equipamento é um equipamento 2:1. Você pode fazer a destilação a um tipo alambique ou destilação retificação no mesmo equipamento. So ein ganz einfaches Destilliergerät mit Schauch, Brennerei und Licht kostet so die 35.000 €. Um equipamento desse porte, assim, nesse perfil, com sistema polido de vidrarias para poder olhar dentro das colunas, está em torno de 35 mil euros. In Deutschland ist es mit dem Rechtslage etwas schwierig. Der Zoll hat Auflagen, da müssten wir die erweitern. Das heißt, dasselbe Gerät, dasselbe Produkt macht, kostet uns nur 100.000 €, weil das Gesetz so ist. O problema na Alemanha é mais grave ainda do que a indignação nossa pelo preço. É que lá eles são obrigados ainda, no sistema de saída, a colocar um equipamento do Estado que controla exatamente o volume produzido. E é um sistema caixa preta, nenhum destilador tem acesso a essa chave e você é obrigado a pôr esse equipamento e ele faz a contagem de litros por litros que você produz. No final do mês ele vai lá ler quantos litros foram produzidos e é isso que você paga de imposto. Só que esse equipamento você precisa comprar e na Alemanha ele aumenta o custo do destilador do equipamento para 100 mil euros. E você é obrigado a instalar esse equipamento e eles com toda certeza passam lá e cobram cada litro produzido. Sob custo do produtor, que ele que tem que instalar o equipamento de controle. Also nochmal die Vorteile zusammengefasst. Ich kann die Maische direkt destillieren, mit mehreren Böden sogar bis 89% Volumen. Então, as vantagens, resumindo as vantagens da retificação, ou destilação por coluna, seria já numa única fase, numa única etapa, você já gerar no final um álcool de 89%. Vejam que você consegue extrair um álcool mais puro e muito mais concentrado, num único processo. Dann natürlich eine bessere Trennung von den Fußalkoholen, mehr Mittellautausbeute. Você tem um maior rendimento de coração, que é a parte importante do destilado, e você tem uma geração muito menor de compostos não desejáveis, os óleos fusel, por exemplo. Ich kann die Reinheit durch den Rhythmus, also durch den Deflegmator steuern, wie sauber ich brenne. Você pode programar ou regular o grau de limpidez desse destilado simplesmente regulando a vazão do resfriamento lá do deflegmador. Und der Brenner kann natürlich viel besser in den Herstellungsprozess eingreifen. Tecnicamente, o destilador tem muito mais possibilidades de controlar o processo, de tornar o processo mais controlável, né? Mas dominar mais a técnica. So, das war das Thema zur Destillation und Rektifikation. Das ist so die Essenz des Vortrags und ich hoffe, der eine oder andere konnte noch was lernen. Bom, aqui ele passou a essência do que é a destilação por alambique e destilação por coluna. Para vocês já, vamos dizer, terem uma ideia para que direção vocês querem partir, né? Jetzt möchte ich kurz über die Herstellung einer Single Malt Maische eingehen. Ich weiß, es sind viele Brauer anwesend, aber ich möchte Sie erst mal kurz, dass Sie alles vergessen, was Sie bisher gelernt haben. Nós vamos entrar agora na parte de uma mostura para fazer um single malt, né? Uma mostura para fazer um whisky single malt. Ele pediu, já que todos são cervejeiros aqui, que agora esqueçam todas as técnicas aprendidas para o processo de fabricação de cerveja. Né? Os destiladores fazem exatamente o contrário. Né? Aí vai ter que historiar vocês aqui agora. Das wäre jetzt eine klassische Rezeptanleitung, sage ich mal, wie denn ein Brauer zusätzlich einen Whisky herstellen könnte, um sein Portfolio zu erweitern. Para não ferir muito o orgulho do cervejeiro, ele mostrou aqui uma técnica que uma mostura normal poderia ser feita também para a produção de um whisky normal. Né? Das heißt, Prozesswasser vorlegen, 50 Grad, Schrot einrühren. Aqui seria então arriada, água de arriada 50 graus, né? Dosar o malte moído dentro, arriar o malte. Wenn ich nicht läutern möchte, wäre ideal 0,5 bis 8 mm Schrotung. Aqui, pessoal, tem um detalhe, eles normalmente não fazem a separação do bagaço do mosto. A fermentação e destilação são feitas com o material todo.
Isso significa que eles também fazem uma moagem bem fina, 0,5, 0,8 milímetros de todo esse malte. Bin ich technisch aber gezwungen, da ich eine Brauerei habe, wo ich immer auf den Läuterbottich gehe, dann müsste die Schrotung halt 1,3 sein, damit ich läutern kann. Caso haja a vontade de separar o mosto do bagaço e fazer uma fermentação separada, aí se recomenda, logicamente, aumentar a abertura dos rolos. Não vamos ter problema de clarificação aí. Mas se for manter dentro, esses são valores normais. Dann klassisch aufheizen auf 63 Grad, erste Rast. Sobe a temperatura, primeiro repouso 63. So 45 Minuten, um meinen vergärbaren Zucker zu bilden. 45 minutos, os açúcares fermentescíveis, né? Dann auf 72 Alpha-Amylase Rast. 72, né? Comum. Und dann ist es wichtig, nicht kochen. Das heißt, es darf kein Hopfen drin sein und auch nicht auf 78 Grad gehen, weil wir haben tendenziell, wenn wir nur Malz verwenden, in der Gärung eine simultane Nachverzuckerung. Das heißt, dass die Restenzymaktivität noch vergärbarer Zucker liefert, die wir sonst tun. Detalhe importante, fugindo totalmente da técnica cervejeira, a 72 para o processo, 30 minutos, não se faz mash out 78, se mantém ela nessa faixa, mantém mais 30 minutos, né? Por quê? Porque se quer ainda que as enzimas continuem ativas, inclusive no processo de fermentação, porque o desejo aqui não é gerar corpo, espuma, nada disso, é álcool, né? E o álcool se mantém então a enzima e a levedura ativa. Dann wird die Maische noch gekühlt auf Anstelltemperatur, sollte nicht über 30 Grad sein. Depois, se resfria essa mostura separada do bagaço ou não a 20, 25 graus, não superior, nunca superior a 30, tá? Dann, wir geben immer eine Reizungsthese hinzu, die ich wieder mit Wasser anrühre, bin ich großer Fan von, weil ich flexibel bin. Wenn ich aber Hefe immer vorrätig habe, wie in der Brauerei, kann ich natürlich auch diese verwenden. Ele gosta muito de usar, logicamente, leveduras cepas selecionadas da destilação, mais resistentes a álcool, no caso aqui a Soft Spirit, né? Mas no caso de cervejarias pode-se tranquilamente usar aí cepas comerciais que logicamente têm uma tolerância mais alta ao álcool, mas podem ser usados sem problema também, né? Os rendimentos vão ser mais baixos, mas pode ser usado. Alternativ kann auch einfach eine klassische Suche gemacht werden ohne Hopfen. Das wäre für den Brauer am einfachsten. Mais simples ainda, pessoal, vamos dizer que você não queira mudar todo esse processo, você pode fazer uma mostura normal, uma mostura do jeito que você faz qualquer Pilsen tua, separou um pouquinho de mosto da cerveja Pilsen e vai dizer assim, esse aqui, essa parte aqui, esses 50, 100 litros eu vou usar para destilar. O único detalhe é que esse mosto não deve ser lupulado, tá? O restante pode ser um mosto de uma cerveja qualquer que você queira separar para destilar. Kommen wir jetzt zu dem Brenner-Style, das heißt, wir legen auch Wasser vor und geben 85% der Gesamtmalzstückung schon mal hinzu. Agora, indo para uma técnica mais de destilador, fugindo um pouco da técnica clássica de cervejeiro, seria arriar a 50 graus o malte, moer ele na mesma espessura fina, né? Só que, um detalhe aqui, usar somente 85% da carga de malte. Separar aí 15% para uma etapa posterior. Erhöhen dann direkt auf 72 Grad, überschneiden die Vergleisterung, das ist wichtig für die Ausbeute. Sobe daí direto para 72, 74. Halten dann eine Alpha-Amylase-Rast, alle Stärkemoleküle kleiner zu spalten. Para quebrar então as moléculas de açúcar pela alfa-amilase, manter por 30, 45 minutos em repouso. Dadurch sinkt auch die Viskosität wieder, weil die Vergleisterung steigt die Viskosität und durch die Alpha-Amylase sinkt sie wieder. É nítido aí a quebra da viscosidade, diminuição da viscosidade. Kühlen dann herunter, also genau andersrum wie beim Bier. Vejam só que estamos fazendo um processo reverso. O que é feito agora é resfriada essa mostura para 63. Esses mosturadores eles têm uma camada dupla de água que entra por baixo, né, e sai por cima e resfria esse material. Água normal de rede. Kühlen dann auf 63 Grad, da machen dann eine Beta-Amylase, die wir aber schon inaktiviert haben. Deswegen geben wir nochmal 15% Malz hinzu. Aqui o detalhe, então, vocês se deram conta que aqui, na verdade, nós já desativamos a beta, né? Mas nós baixamos para 63 para usar a atividade da beta, mas sim agora desses 15% de malte que nós separamos aqui, né? Da am besten ein sehr enzymaktives Malz, also Gerstendiastase-Malz von uns als Beispiel.
Es darf auf jeden Fall kein Karamell oder Röstmalz sein, weil da die Enzyme so geschädigt sind, dann würde es nicht funktionieren. Detalhe importante, pessoal, que se use aqui maltes com poder diastásico alto. No caso, para destilação, existem a linha da Weyermann Diastase, que nós estamos aí já trazendo, né, Eve? Malte diastase de cevada e malte diastase de trigo. São maltes riquíssimos em poder enzimático, altamente solubilizáveis, né? E esses, então, incorporam bastante a beta-amilase no processo. Detalhe que ele falou, pessoal, nunca usar maltes caramelos nem maltes torrados nessa fase, que eles não têm enzimas para isso. Der Brenner macht das halt, die bestmögliche Ausbeute zu haben, weil die brauchen keine Dextrine fürs Mundgefühl, weil die mache ich ja nochmal destilliert wird. Essa é uma técnica muito importante para os destiladores, porque gera altos rendimentos, né? Gera poucos açúcares não fermentescíveis, importantes para a geração de álcool. Dann kühlen wir runter auf Anstelltemperatur und geben wieder Hefe. Novamente, o mesmo processo, resfria para 20 e 25, nunca acima de 30, e dosa a levedura, ou comercial cervejeira, ou essas mais preparadas para a destilação. Das wäre jetzt das Beispiel, wenn ich einen beheizbaren Maisbottich hätte. Essa é uma terceira técnica com a diferença. Das war jetzt ohne. Der Smith. Aquela técnica que eu expliquei no slide anterior é com o sistema sem sistema de aquecimento nessa tina de mistura. Seria simplesmente uma tina com só água de resfriamento. Agora é um modelo de técnica com sistema de aquecimento da mistura. Wenn ich jetzt keinen habe, muss ich halt mit heißem Wasser vorlegen. Das ist jetzt ohne. Não, o de antes era com e essa é sem. Tá? Sem sistema de aquecimento. Isso significa, como ele falou agora, precisa ser adicionado alguma coisa quente para subir essa temperatura, certo? Não. Das heißt, ich fange mit hohen Temperaturen an und gehe dann runter. E para não ter que fazer isso, o que eles fazem? Já arriam o malte a 78. O Prinzip ist eigentlich dasselbe, wieder erst Alpha-Amylase-Rast, dann neue Enzymgabe, also durch die ersten Diastase-Maß, Beta-Amylase-Rast und dann Gleichverkehr. Resumindo, arria com 78, usa apenas 85% da carga de malte, baixa por resfriamento 72, 74, baixa de novo para 63, dosa o restante do malte de preferência tipo diastase, o alto poder enzimático, 30 minutos de repouso, resfria para 20 e 25 graus, nunca acima de 30, e usa uma levedura específica. Das ist jetzt so ein ganz einfacher Einmalspottig zur Zeichnung, also mit Heizelement, Kühlung, Thermometer, Röhrenbereich. O equipamento para fazer tudo isso que a gente explicou, ele é ridiculamente simples, né? É uma tina com um sistema de aquecimento, normalmente no fundo, com vapor ou água quente, um sistema de resfriamento que nada mais é do que uma entrada e uma saída de água, de rede, né? Termômetros, logicamente, agitador muito importante para manter essa massa em movimento e um sistema de descarga. Habe ich schon alles erklärt? Não. So viel zum technischen Aspekt. Jetzt wollte ich kurz über die Würze in dem Whisky sprechen, also über die Spezialweise. Agora, falando um pouco sobre as técnicas do mosto, a qualidade do mosto, nós vamos entrar um pouco o que tem aí à disposição. Wir haben ja eingangs besprochen, dass nur das Aroma und der Geruch, der in dem Rohstoff in der Maische herausdestilliert werden kann. Also es ist wichtig, dass ich halt in der Maischearbeit ein gutes Aroma habe. Detalhe importante, pessoal, na destilação não passa só álcool para o processo seguinte, mas sim aromas dessa mistura. E esses aromas dessa mistura podem ser potencializados usando-se produtos ou maltes ou matérias-primas que trazem também esse perfil aromático para o produto destilado. Als Beispiel vor allem Karamelweise wie Special W, Cararoma oder Cararei bringen unheimlich viel Komplexität und Fülle und Schokoladenaroma ein. Uma complexidade incrível, 3 produtos oferecem ao produto final destilado. Essas notas caramelizadas, chocolate, são o Special W, o Cararoma e o Cararei. Wenn ich jetzt nur einen Whisky nur aus hellem Malz machen würde, dann wäre er nicht so aromakomplex wie jetzt beispielsweise, wenn ich ihn mit Spezialmalzen abrunde. É nítida a diferença de se fazer um whisky usando apenas maltes bases claros, né?
e fazer a mesma receita usando também os maltes claros, mas um shotzinho aí, uma dosezinha desses tipos de malte, é outro produto, outra complexidade de aromas. Großer Vorteil für den Brenner ist, kann sein individuelles Rezept herstellen, weil ja auf 84 verschiedene Malze zurückgreifen kann. Oder noch mehr, vor allem Spezialmalze mit den Rezepturen, sein individuelles Produkt erkennbar für den Kunden herstellen. Com esses truques e essas técnicas, não só desses 3 maltes, mas dos 58 tipos de maltes da Weiland, você pode criar o teu produto único nessa destilação. Und der Kunde präferiert auch individuelle und komplexe Whiskys. Also in Deutschland. E vocês sabem que o consumidor, principalmente também o consumidor alemão, gosta de produtos com caráter, com individualidade, com únicos. Kurze Beschreibung der verschiedenen Spezialmalze. Also das ist mein persönlicher Favorit. Ele agora só entrando em alguns que realmente vale a pena citar, e para ele um dos maltes mais especiais para destilação é o Special W. Aus Zeitgründen werde ich jetzt nicht mehr so intensiv auf die Fahrwein gehen, das ist für uns sowieso als Brenner unrelevant, weil das Destillat sowieso immer klar ist. Cor, no caso de cor de maltes especiais, influencia pouco no processo de destilação, até porque o destilado é incolor. Então, cor é alguma coisa que os destiladores não precisam se atentar. Wichtig ist, wie gesagt, Aroma und Geschmack, weil nur das Aroma und der Geschmack in der Maische kann rausdestillieren. As descrições aqui de aroma, e esse é um catálogo da parte de destilação, tá, pessoal? Não é das cervejarias. Esses aromas que estão sendo citados aqui são aromas que se apresentam no produto final de destilação, tá? Also Special W hat so Aromen von Brotkruste, Nüsse, dunkle Schokolade, dunkles Karamell. Então, o aroma de cascas de pão, nozes, chocolate escuro e caramelo escuro, né? Caramelo de coloração mais escura. Geschmacklich sind wir bei Brotkruste und Rosinen so Trockenobst oder Dörflaume und Nüsse und Schokolade. No sabor, pão, passas, nozes e chocolate. Für die Schüttung kann man bis 30% zugeben, sonst wird es zu intensiv. Numa produção de um destilado normal, pode-se usar até 30% da dose. Acima disso, essas notas ficam exageradas, desagradáveis. Das ist Aromarad, aber das würde ich einfach... Roda de Aromas, já conhecido, então careca ali. Na homepage pode ser encontrada. Karamell, das ist so der helle Bruder, sag ich mal. Leichtere Karamellnoten und Nuss, Honig, leicht nussig. O irmãozinho mais claro da Special W seria o Cararette, também com perfis muito parecidos, mas principalmente sempre mais suaves, principalmente nozes e mel suave, mais suave do que o irmão mais forte. Die können durch individuell angepasst werden. Als Beispiel, ich mache 70 Diastase, 10 Cararette und 20 Special W, wer möglich. Uma receita clássica é usar 70% malte diastase, 10% Cararette e 20% Special W, por exemplo. Seria uma receita bem clássica que ele usa. Cararoma ist etwas noch dunkler als Special W. Sind relativ ähnlich in der Sensorik, nur das ist eher ein Aromaverstärker. Zum Beispiel bei Rauchwhiskys immer ein bisschen Cararoma dazu geben, da wird es komplexer. Whiskies que tem perfil defumado, né, whiskies com notas defumadas, o Cararoma sempre pronuncia mais esse perfil, então bastante interessante para whiskies com notas defumadas. Da gehen wir schon ins dunkle Karamell, sehr dunkle Früchte und in geröstete Nüsse. No sabor ele tem uma intensidade maior de caramelos escuros e frutas secas, né, e já notas torradas também. Da würde ich, wie gesagt, auch nicht mehr als 30% hinzugeben. Da hatten wir aber im Distilling-Seminar letztes Jahr ein schönes Rezept, das war so Schokolade, karamellig. Da hatten wir 15 Special W und 15 Cararoma und Rest Diastase. Ano passado, no seminário deles, eles acabaram fazendo uma receita com 15% de Cararoma e 15% Cararette. 15% Cararoma e 15% Cararette, e eles conseguiram atingir assim um perfil aromático muito, muito legal. Das sind nochmal die Aromaräder gegenübergestellt von den 3 Karamellmalzen. Mostrando a roda de aromas, os perfis característicos de cada um. Und da sieht man halt das Special W unheimlich komplex. Special W disparado o malte mais complexo da Weyermann, né, em todas as pontas. Diese Komplexität kriege ich dann auch in den Whisky. No whisky, essa complexidade ela aparece. Rauchwhiskys, groß. 5 Minuten. Also klassisch Rauchwhiskys
Gerstenbuchenrauch bis 100%. Para fazer whiskies com perfil defumado, pode-se usar toda a linha de defumados da Weyermann, tanto na parte de trigo como na parte de cevada, doses até 100% tranquilo. Wir haben jetzt keinen Peated, wir haben aber Eichenrauch und Buchenrauch und das geht schon eher so Richtung Bacon vom Rauchwerk. A Weyermann não tem na linha dela o Peated, né? Mas tem o defumado no carvalho e defumado na faia. E quando se usa 100% desses, qualquer um desses tipos de malte, já se vai para a linha de um aroma de bacon defumado intenso. Dann als Alternative hätten wir dann noch das Eichen-Weizenmalz, Eichenrauch. Das ist etwas eleganteres Raucharoma, etwas dezenter als beim Buchenrauch. Uma outra versão seria usar o malte de trigo defumado no carvalho, né? Ele dá notas incríveis de carvalho mesmo, de maturação em carvalho, né? Mas bastante suaves e arredondadas. Hier können auch 100% Schüttungen. Pode usar 100% também de malte defumado no carvalho de trigo. Münchner Malz ist auch, könnte man auch Diastase mit austauschen. Das heißt, ich würde sagen 50 Diastase oder kann ich sagen 25 Münchner und 25 Special W, dann kriege ich ein bisschen mehr Komplexität und mehr Karamell. O malte Munique também usado bastante nesse segmento. Ele tem receitas aí usando 50% de diastase, 25% Munique e 25% Special W, perfis bastante interessantes, aromáticos também. Mas no caso ele também poderia ser usado até 100%, se fosse o caso. Oder ich mache einen leicht karamelligen Whisky, in dem ich einfach 100% Münchner Typ 2. Usando ele, o Munique tipo 2, principalmente, usando 100%, você consegue notas bastante caramelizadas no whisky. Diastase, klar, ist so das Wichtigste, weil ich einfach die Enzymquelle brauche. O malte diastase, que é esse termo usado para destilarias, ele é extremamente importante porque você precisa desse poder enzimático mais acelerado nesse processo. Kann ich natürlich auch 100%ig verwenden, sind aber dann sehr neutrale und fast schon langweilige Destillate. Pode usar tranquilamente até 100%, a diferença é que vai gerar um whisky neutro e bastante sem graça, no comentário deles, bastante sem graça. Noch zwei Roggenmalze. Roggenmalz und Roggenwhisky ist im Trend, kommt immer mehr und da ist halt unser Roggenmalz als Exillieferant das helle super. Bastante na moda agora, whiskies de centeio, até 100% de centeio, com notas exclusivas assim dos aromas de centeio. Das Schöne ist, man hat von Hause aus schon leicht brotige und Honigaromen vom Roggen. Já na própria destilação, já de início você já percebe, já no destilado, notas de mel e de pão, né, de pão mesmo. Caraway ist auch so die Allzweckwaffe im Roggenwhisky, unheimlich komplex, Kaffee, Röstaromen, Schokolade. Da reichen schon 15% Caraway mit Rest Roggenhell, das gibt einen sensationellen Träger. O whisky de centeio incrível que vocês conseguem fazer é usar wie viel Prozent Caraway? 15% de Caraway, o restante de malte de centeio claro, e você tem um whisky já com um perfil totalmente diferente do que usando só malte de centeio claro. Quer dizer, ele tem uma complexidade bastante grande. Bei 15% bin ich schon so bei der Schokolade, umso mehr ich dosiere, umso mehr gehe ich in die Kaffee. Com 15% você já tem notas intensas de chocolate e conforme você vai aumentando essa dosagem, você vai chegando até notas de chocolate ou notas torradas já mais intensas. Jetzt habe ich viel über Malze gesprochen, jetzt wollte ich es noch mal etwas einfacher machen. Hier ist mal ein Musterrezept, was einen schokoladigen mit ausgeprägtem Karamellwhisky. Então, como falamos agora dos maltes, das técnicas, ele gostaria de compartilhar com vocês uma receita que ele gosta muito, né? Uma receita que traz um whisky com notas interessantíssimas de chocolate e de caramelo. Das wäre jetzt auf Basis 3 Teile Wasser auf 1 Teil Malz. Da bin ich ungefähr bei 18 Grad Grad, das ist ideal. Relação de água malte 3:1, extrato original 19 platos. Zur Gärung nur eine Folie, dann machen wir schon. Jo. Gut. Gärung dauert 3 bis 4 Tage.
unter 30 Grad. Pessoal, fermentação dessa mistura leva em torno de 3 a 4 dias. Streikraum von 20% muss ich im Gärtank berücksichtigen. Sempre tomar cuidado com o headspace. O espumamento, devido à intensidade de fermentação dessas leveduras, é bastante alta. Então, cuidado do headspace aí. Temperaturas também de fermentação, nunca acima de 30. Sollte der pH-Wert unter 4,2 sinken, ist es ein Indiz, dass ich eine Infektion habe. Se, durante a fermentação, o pH baixar de 4,2, já é um indício claro de contaminação. Né? Also sollte der pH immer oberhalb von 4,2. pH ideal para esse processo de fermentação para destilado é entre 4,2 e 4,5. Wenn es durchgegoren ist, direkt brennen, weil sonst habe ich nur Qualitätsverlust. Terminou a fermentação, atenuou, a ordem é destilar imediatamente. Senão, a cada minuto perdido é perda de qualidade. Das ist jetzt unsere 300 Liter Verschlussbrennerei in Bamberg. Essa aqui é a destilaria experimental lá na Weiermann, em Bamberg. Hat 5 zuschaltbare Böden, Deckdeckmator, Rührwerk, Katalysator und Sprühköpfe. Então ele tem 5 colunas, 5 câmaras, né? Deflegmador aqui em cima. As colunas são reguláveis, você pode ligar elas ou desligar. Né? E tem também um sistema de catalisador, que é uma reação com o cobre com compostos sulfurosos, o nosso famoso DMS, né? Que reage aqui num sistema que chama-se catalisador. Na verdade, são células de cobre, são câmaras de cobre que fazem a reação entre o cobre e os compostos sulfurosos. Und wir haben 82 Plomben dran wegen Zoll, was eben erwähnt wurde. 82. Esse equipamento na Alemanha ele tem 84 pontos de lacragem. Quer dizer, o governo, o sistema de controle, vamos dizer, o mapa deles lá, passa na fábrica e faz lacragens de diferentes pontos para você não fazer um bypass aqui de álcool. Então eles lacram com chumbo, com umas soldas de chumbo aqui, você não pode abrir esses caminhos. Essa aqui custou, junto com o sistema de controle do Estado, que é isso aqui, ó, que é obrigatório pôr, essa aqui custou 70 mil euros. Essa aqui é um equipamento exclusivamente para fabricação de gin, de 80 litros de capacidade. Essa ela tem sistema de spray ball, né? Ela não tem coluna, né? É só o alambique mesmo, sistema de carpelo, né? E o condensador. Wollte ich noch kurz über das Distilling-Seminar bei Weimar sprechen. Wir machen 2 Distilling-Seminare neuerdings im September, Oktober. Immer dann, wenn auch Oktoberfest in Deutschland ist, also da muss man nicht zweimal fliegen. Pessoal, eu já participei do ano passado, muitos dos nossos aqui também já. Weimar oferece 2 vezes por ano. Na verdade, o melhor é em outubro, setembro, outubro, eu já vou explicar por quê. É um seminário de destilação que eles fazem dentro da casa deles. Né? Por que é bom nessa época? Porque já emenda com a abertura da Oktoberfest. Sie haben schon gemerkt, das ist ein Riesenthema, da kann man tagelang drüber sprechen. Und das sind die Punkte, die wir dann auch besprechen, vor allem Malz in der Brennerei. Como vocês podem ver, a gente passou rapidamente assim para conseguir nesse tempo passar tudo, mas no seminário então os assuntos são mais aprofundados. Começa com a parte dos maltes na destilaria. Maische-Bereitung, Theorie und Praxis. A produção de mosto, teoria e prática. Gärung von Getreidemaischen sowie auch Gärung und Verwendung von Malzextrakten. Fermentação com cereais maltados e fermentação com extratos de malte. Destillation auf die Grundlage, Destillation theoretisch wie auch Schaubrände, wir machen dann 2 Brände. A parte teórica da destilação, inclusive 2 práticas, 2 produções de destilados práticas. Dann haben wir auch Bauteile und Bauweise von Destillationsanlagen, das heißt, da haben wir externe Referenten, die Marktführer für Destillationsanlagen sind, die kommen dann auch mal im Vortrag.
Também tem a apresentação da parte de equipamentos, de engenharia. Quem faz essa apresentação é quase o Caspar Schulz da parte de destilados, é o Arnold Holsteiner, né? A empresa Arnold Holsteiner, que hoje também mundialmente é referência nesses equipamentos. Dann natürlich Destillat-Lagerung, Fertigstellung, Filtration. A parte de armazenagem, a parte de destilação, amadurecimento em barril, em vase. Holzfasslagen, Holzfassmanagement, da haben wir auch jemanden gewinnen können, der schon seit 30 Jahren Holzfässer baut und Leute berät. Vem uma equipe também especializada na parte de envelhecimento de uma empresa terceirizada, já há 30 anos de experiência, um cara com 30 anos de experiência na parte de maturação em barril, os processos, a parte de gerenciamento dos barris. Dann besuchen wir auch noch eine lokale Brennerei, die aber auch eine Brauerei hat. São feitas também visitas em destilarias, inclusive o foco deles é sempre fazer visitas em destilarias que também são cervejarias e que fazem a conciliação das duas coisas muito bem sucedidamente. Und das Wichtigste natürlich, die Sensorik wird auf keinen Fall zu kurz kommen. O que não pode faltar, e ela nem é tão curtinha assim, são as partes da avaliação sensorial dos destilados. Das sind so ein paar Bilder vom letzten Seminar. São fotos do último seminário, né? Aqui usando os maltes, a destiladora no fundo. Da ein Whisky-Keller, da darf man auch die Whiskys durchprobieren. Esse é um porão que eles têm lá, muito legal. Tem diferentes, inúmeras variedades de whisky, todas podem ser degustadas. Overdose. E aqui é o destilado saindo lá no dia da aula prática. Das sind die Termine. Können Sie sich gerne aufschreiben und falls Sie Interesse haben wollen würden, bitte an meine Kollegin einfach eine E-Mail schreiben oder über die Homepage schauen. As datas disponíveis para esse ano são essas, pessoal. Cada um pode se inscrever em grupo ou individual. Caso tenha interesse, é só entrar em contato com a Karina. Ela com certeza vai atender vocês da melhor forma possível. Jetzt hoffe ich, habe nicht ganz lange überzogen, tut mir leid. Hat jemand noch Fragen? Bueno, ele se desculpa pelo tempo, o Mater está quase arrepiado aí, mas a gente se prolongou um pouco mais. Eu acho que é um assunto de interesse de boa parte aí e nós estamos abertos a perguntas. Então, vamos lá.